Pois é, olha, o nosso corpo inteirinho precisa estar saudável. A gente precisa estar atento aos detalhes, aos mínimos detalhes para entender se alguma parte, alguma área ou outra está precisando de mais atenção ou não. Antes de entrar de cabeça no assunto de hoje, eu quero convidar você para refletir nessa frase de Dirk Walter que disse o seguinte: assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os desafios que nos são apresentados para alçarmos voos mais altos. Quando você está em dificuldade, está enfrentando um problemão, seja no trabalho, seja com a família, a tendência é a gente não conseguir enxergar além daquelas nuvens. Mas se inspira nos pássaros que voam bravamente, enfrentando a tempestade, enfrentando as nuvens escuras para superar aquelas nuvens. E assim você vai poder voar mais plenamente, com um significado muito mais profundo na sua vida. Fica firme aí, a gente está torcendo por você e que você tenha um dia excelente hoje. E a gente está conversando um pouquinho, vamos conversar, vamos tentar entender como é que funciona essa história de a unha refletir um pouquinho da nossa saúde. Doutora Cristiane, tudo bem com você? Tudo bom, Teru? Olha só, a gente vai começar o programa mostrando o que as pessoas adoram, a mulherada principalmente, mas tem muito homem entrando na onda também. Como é que funciona essa história da gente ir ao salão e receber um serviço, um carinho, um mimo ali que é tão gostoso? Acho que todo mundo gosta, né, de ficar ali com as mãos, relaxando, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o salão de beleza, ele é um local muito frequentado e ali ocorrem muitas infecções. Então, existem pesquisas que comprovaram que a gente tem ali muita proliferação fúngica. Então, se uma pessoa que tem micose nas unhas, por exemplo, foi ao salão e fez a unha antes de você, o fungo fica realmente vivo ali dentro do esmalte. E isso foi comprovado. Olha só, então fica o alerta aí para você. A gente já começa o programa com alerta. Vamos ver a Rafaela Martins lá no salão, o que ela está aprontando? Esse é um momento que eu gosto demais, é um momento que eu me sinto bonita, poderosa, que eu consigo relaxar um pouquinho, mas a dúvida que fica é como fazer a unha com segurança? O que a gente tem que observar no profissional para que sejamos realmente seguros, cuidando da saúde das nossas unhas? Não sabe? Tem essa dúvida também? Então nós vamos descobrir juntos. Para tirar essas dúvidas pra gente, eu vim conversar com a Lilian, ela que é uma das proprietárias do Coisa de Menina Unhas Express aqui da unidade de São José dos Campos, e ela vai ajudar a gente. Lilian, conta pra gente, o que o profissional precisa fazer para trazer segurança pra gente que é cliente na hora de fazer as unhas? Na verdade, algumas dicas que a gente dá, apesar dos clientes talvez sejam leigos em alguns processos, mas visualmente algumas coisas a gente consegue identificar se aquele material que o profissional está usando na gente, se ele está devidamente limpo, esterilizado e nos garantindo a segurança de nenhum tipo de contágio, de nenhum tipo de contato com contaminação. Esse processo é fundamental. E tudo começa com a lavagem manual dos alicates. Depois, esse material vai para uma máquina que contém um líquido próprio para matar todas as bactérias. Depois disso, os alicates são embalados e colocados na autoclave, uma espécie de forno. E tudo isso para garantir a higiene do produto. Para que as nossas clientes observem isso, como a gente faz? Os materiais, aqui eu tenho um material já esterilizado e nós podemos ver que a embalagem dele está lacrada, tá? Aqui eu peguei para vocês entenderem um material aberto, para que vocês possam entender como é que visualmente dá para perceber. Aqui no material esterilizado, todas essas marcações estão pretinhas, tá? Num que não foi submetido à esterilização, ele está vermelhinho. Ele ainda não foi submetido a alta temperatura e ele ainda não está esterilizado. Então,
isso eu acho que é uma dica muito grande, você saber como é cuidado e como é feito a limpeza dos alicates e das espátulas que o profissional usa na hora de estar fazendo a nossa unha. Outra coisa bem legal são os kits que contêm lixa, espátula e luvas individuais. Isso faz com que não precise usar aqueles potinhos ou bacias coletivas. São esses detalhes que deixam a Celeste, cliente deste salão, bem tranquila na hora de se embelezar. A gente está procurando isso mesmo, né? Me sinto muito bem. Que é o que a gente procura, né, gente? Tempo e qualidade. É tudo. E segurança. E segurança. Principalmente a segurança, né? Agora, se você é daquelas que prefere fazer as unhas em casa mesmo, a gente vai passar algumas dicas importantes, então atenção! É importante ter um kit só seu e de boa qualidade. Segunda dica, nunca emprestar pra ninguém o seu kit, escutou? Pra ninguém. Terceira dica, toda vez que usar, lavar com água e sabão, principalmente o alicate. Tirar todos os resíduos. E, se possível, passar álcool 70 em todo o material. Olha aí quantos detalhes a gente precisa se atentar com a ida à manicure ou até recebendo em casa, né, doutora? Agora é o seguinte, você estava falando sobre micose, um dos maiores riscos que a gente corre e que dá um trabalhão depois para fazer um tratamento eficaz para acabar com a micose, não é? Teru, para você ter uma ideia, 15 a 20% da população tem micose nas unhas. E o local mais frequente é na unha do pé, porque a unha do pé é mais lenta para crescer. Então, o fungo tem tempo de se instalar, de ficar se proliferando. Então, é muito interessante que você tenha todos os cuidados orientados na reportagem. E a gente vai dar mais algumas dicas aqui, porque senão você vai contrair a micose. Quero saber o seguinte, qual é a relação do uso do esmalte com essa micose que a gente não consegue vencer? Bom, o esmalte, ele tem algumas substâncias químicas muito fortes, mas hoje já está comprovado que o fungo consegue viver naquele ambiente, mesmo aquela química forte, sim, durante pelo menos 8 horas foram comprovadas esses fungos vivos ali dentro do esmalte. Outra coisa bem interessante, Teru, é que dependendo da coloração, você tem uma proliferação fúngica maior. Da coloração do esmalte? Do esmalte. Por exemplo, o esmalte vermelho tinha uma quantidade maior de fungos do que um esmalte mais claro. Olha que interessante. Agora, existem também... É difícil para a pessoa que não conhece, que não é da área médica, entender o que é micose e o que não é. Porque a gente tem aqui, eu quero mostrar aqui agora para vocês, alguns formatos, cores, e que identificam não só, na verdade, não identificam a micose em si, mas são problemas nas unhas também. Sim. Acho que dá pra gente começar com essa vidro de relógio. Nomes bem interessantes aqui, inclusive. Sim, é verdade. Bom, as unhas em vidro de relógio, o próprio nome já diz, elas têm uma curvatura bem acentuada, como se fosse um vidro de relógio mesmo. E elas falam pra gente que a pessoa tem problemas cardíacos ou pulmonares graves. Então, ela tem um formato mais arredondado e esse aspecto mais opaco. Qual é a característica dessa? Opaco e bem vítreo, ele fica bem lisinho. Muitas vezes a coloração da unha também fica mais arroxeada. Super interessante. A gente interessante. chama de baqueta de tambor. Fica parecendo uma baquetinha mesmo de tambor e a unha tem esse formato bem arredondado. E vamos falar sobre as unhas amareladas. Parece até que passou um esmalte, um mertiolate, um enxofre, alguma coisa que ficou bem amarelinha. O que isso significa, doutora? Existem várias causas de unhas amarelas. Por exemplo, aquela pessoa que come muita cenoura, rico em beta-caroteno, ela pode ter as unhas amareladas. Porém, a gente sabe também que as unhas amareladas aparecem naquela pessoa que fuma. Então, aquele tabagista fica com um depósito de nicotina nas unhas, as unhas todas podem ficar amareladas. E existem algumas alterações infecciosas de unha amarelada também. A própria micose deixa a unha amarela. Geralmente não começa na unha toda, começa de uma forma distal, sutil, e aquele amarelo vai crescendo, vai soltando um pozinho ali debaixo da unha e fica cada vez comprometendo mais aquele leito ungueal.
Gente do céu. Então, quando o dermatologista for falar, olha, você por acaso fuma ou falar alguma coisa da sua vida, não é que ele é evidente, não. É porque realmente as unhas estão dando sinais, inclusive, dos seus hábitos de vida, Elas nos né? dizem muitas coisas. Agora é o seguinte, eu tenho aqui também a unha de formato de colher. E como aqui na gravura não ficou tão específico, eu até trouxe uma colher aqui pra gente tentar entender melhor esse formato. Bom, a nossa unha ela tem uma curvatura que é convexa, né? Quando a gente acaba mudando o formato dessa unha para o formato de uma colher... Ela vai ficando assim. Exatamente. Isso nos diz uma carência nutricional muito importante, principalmente carência de ferro. Então, se a gente nota as unhas de uma pessoa, lógico que a gente vai ter outros sinais e sintomas, uma queda de cabelo, um emagrecimento. Certo. Mas as unhas também nos dizem que aquele formato de colher a gente chama de coiloníquia. É referente a uma carência muito importante de vitaminas. Então aí tem que procurar não só o dermato, mas outros profissionais, inclusive de saúde. Exatamente. E aquelas unhas mais esverdeadas, doutora, o que significam? Uma infecção por bactéria é o mais frequente de causar a coloração esverdeada nas unhas. A bactéria causadora é a Pseudomonas e é interessante que a gente trata com um remedinho de ouvido. Olha só! Recentemente eu tive um paciente que me procurou, ele estava com a unha bem verde e eu passei um remédio de ouvido e coloquei que era para pingar nas unhas. E o farmacêutico achou muito esquisito, mas é realmente o tratamento, é uma infecção por Pseudomonas. Doutora, a gente tem uma outra tela aqui mostrando essa sinal de Huntington, é assim que se fala, né? Huntington. Ela tem uma coloração muito específica e talvez seja mais fácil de ser identificada, né? Porque ela fica bem preta, arroxeada, meio aquela cor de berinjela e como se fosse uma unha pisada. O que significa? E ela também tem assim um quebradinho, né? Sim, esse é um sinal muito, mas muito importante. O sinal de Huntington, ele me diz que a gente tem um borramento escuro dessa parte da transição entre a unha e a matriz. Então, se você pega ali a cutícula e ela está escura, isso é o sinal de Huntington e ele pode falar a favor de melanoma. Melanoma é o tipo de câncer de pele mais perigoso que existe. Super agressivo. Super agressivo. Lembrando que a gente está tendo uma incidência muito alta de melanoma ungueal por causa do salão de beleza também. O que acontece, Teru? A gente, quando faz aquelas unhas de silicone, ou unha de porcelana, que coloca aplique, que você coloca um aplique, você coloca depois a mão dentro daquela máquina que libera raios ultravioleta. Uau! E aquilo é muito cancerígeno. Você imagina que fica naquela maquininha abafada, uma região que não deveria estar sendo tão exposta, que tem alta proliferação celular e aquilo tem causado uma incidência muito mais alta de melanoma nas unhas. Atenção, menina, mulher, você que faz a unha em salão, que gosta de manter aquele alongamento e tal. Presta atenção nisso aqui que é super importante. Sua saúde vale mais do que a sua beleza. Acredita na doutora que está falando aqui. Temos também aquela unha toda riscadinha, um esbranqueado. O que significa? É bem característico da psoríase ungueal. Na verdade, a gente na psoríase tem várias alterações. Podem ter pequenos pontinhos, como se fossem furinhos na unha mesmo. Esses furinhos eles chamam de pitins ungueais, eles são bem característicos da psoríase. E quando a pessoa tem alteração nas unhas, em média 30% desenvolve artrite psoriásica. Olha só! É um dado super interessante. Ou seja, uma inflamação nas articulações. Então, a unha me diz se você tem uma predisposição a desenvolver inflamação nas articulações quando você já tem a psoríase. Interessante. Super. E aquelas unhas todas riscadinhas, e parece que às vezes tem épocas que elas ficam riscadinhas, depois ficam normais. O que significam? Essas estrias podem ser referentes a vários processos. Por exemplo, se elas forem deitadinhas, horizontais, a gente tem, por exemplo, um trauma. Depois, quando a manicure está empurrando ali a nossa cutícula, tem manicure que tem a mão mais pesada e acaba empurrando muito forte, às vezes até dói. Isso pode causar uma alteração na fábrica da unha, que é a matriz. Então, ela nasce com alguns risquinhos. Umas ondulações. Ondulações. Outro processo, por exemplo, a quimioterapia. Quando a gente faz quimioterapia, a nossa unha pode ter essas ondulações, esses risquinhos, e eu posso saber quantas sessões de quimio você fez olhando a sua unha. Olha que interessante. Só. Existem também as estrias longitudinais, que podem ser referentes a doenças hepáticas, carências de vitaminas também podem dar essas estrias, e uma unha fraca, né? E por último, a gente tem aqui, eu sei que tem 1 milhão de outras possibilidades, mas a gente tentou trazer aqui as mais importantes. A unha meio a meio, o que significa isso? A unha meio a meio é totalmente característica de uma insuficiência renal crônica dialítica, ou seja,
o paciente que já não tem nenhuma funcionalidade renal. O rim para, então ela tem essa unha nessa característica. Metade, a parte distal fica mais clarinha, branca, e a parte proximal fica vermelhinha. Então aqui nessa região aqui vai ficar meio avermelhada até a metade da Exato. unha e depois mais esbranquiçada Mais nessa parte para esbranquiçada. terminar a unha. Por isso o nome meio a meio. Interessante. Olha só quanta coisa a gente precisa entender só observando. A gente não precisa entender, a gente precisa buscar um especialista, mas você aí em casa precisa observar, especialmente as unhas do pé também, as unhas da mão, as unhas das crianças, para entender se não tem alguma deficiência, alguma carência, alguma atenção que está precisando aí na saúde em geral. Doutora, vem para cá, que a gente tem aqui algumas... A Rafaela falou bastante aqui na nossa matéria sobre a importância da esterilização dos aparelhos. O você que vai ao salão precisa verificar, pode perguntar, não vai ofender ninguém, isso aqui está esterilizado. Mas o mais legal mesmo, eu acho que é o mais importante, é a gente ter o nosso kit. Com certeza. Eu sei onde foi, eu sei para onde ele vai. Deixa uma bolsinha já em casa, porque muitas vezes a gente sai correndo, não dá tempo de fazer nada. Se você for separar coisa por coisa, você vai acabar deixando para trás e usando na manicure. O certo é você ter a sua bolsinha com o seu kit. Ela já falou sobre o que tem que ter, mas eu acho que basicamente é importante a gente frisar. Um kit básico de unhas tem que ter pelo menos 3 itens. Vamos lá. Bom, vamos lá. A sua lixa, por quê? A lixa, ela tem pozinhos. E nesse pozinho já está comprovado que o fungo também sobrevive. Então, a sua lixa é essencial. Aqui a gente tem uma lixa do lixamento geral e outra lixa também descartável, que a gente sempre tem que usar e jogar fora. Tá. Esse é o correto, principalmente se a unha tiver micose. Eu deixo também a sua base, né? Você pode ter uma base e um fortalecedor. Às vezes, na nossa base, a gente pode usar um esmalte em tratamento também, pode ser uma base com antifúngico ou até algumas substâncias naturais que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. O seu cortador. O cortador, ele tem que ser reto. Por quê? Aquele cortador curvo, por exemplo, no trim, ele dá uma possibilidade maior de encravamento das unhas. Enquanto que o cortador bem retinho, ele ajuda para manter uma unha fora do encravamento. E tem gente que usa tesoura também. Pode ser usada tesoura? A tesoura também pode ser usada. Lembrando que ela tem que estar sempre afiadinha, a mesma coisa o cortador, porque senão a manicure vai falar assim, esse material não tá legal, então vou usar o meu. Então a gente tem sempre que lembrar desse detalhe também. Tá. Quem tira cutículas também deve ter o seu alicate, lembrando que não é certo tirar as cutículas, porque a cutícula é uma proteção da unha. Tá. Quando você tira, você tem uma porta de entrada. Entendi. Então, olha, gente, eu falei 3 itens, 4 itens, Sim. mas na verdade tem um monte. Tem. A gente... legal. O palito e o empurrador também. Fora a lixinha que a gente joga fora. Muito legal. Quero saber o seguinte, já que você tocou no ponto de unha encravada, né, falando do cortador aí, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Bom, quando a gente tem uma tendência de unhas encravadas, primeiro, não use sapato apertado, tá? Porque senão ele vai dar aquela tendência do encravamento. Outra coisa que você precisa cuidar é na hora do corte. Corte sempre reto. E se a sua unha começou a entrar, você pode fazer uma bolinha microscópica de algodão e colocar entre a unha e a pele. É um processo bem interessante. Meio que evitando como se fosse colocar um band-aid, né? Para não ficar com calo. Muitas vezes a gente orienta também o lixamento da porção superior da unha para que ela enfraqueça e não cresça nas laterais. Ótimo, interessante. E é sempre bom procurar um especialista nessa área, né, doutora? Com certeza. Muitas vezes a gente precisa até fazer cirurgia para desencravar. Tamanho processo inflamatório que causa na unha. Melhor cuidar. É verdade. E a gente tem aqui alguns itens, na verdade não, um item que pode ser usado naturalmente. É verdade. O cravo, ele tem propriedades antifúngicas. Tá um cheirinho bom por aqui. É, né? Então, o que você pode fazer? Em casa mesmo, você pode pegar a sua base. Vamos lá. Você pode pegar a sua base e colocar alguns cravinhos dentro. Para que você já tenha uma propriedade antifúngica natural. Olha que legal. E tem até para comprar óleo de cravo puro. Tem óleo de cravo puro para você comprar. Por exemplo, o vinagre também tem ação antifúngica. Deixa eu mostrar aqui, ó, que dá para ver ele caindo aqui. Dá para usar imediatamente, doutora? Dá para usar imediatamente. Você dá aquela mexidinha ali no cravo, ele vai liberando as substâncias, aquelas propriedades antifúngicas naturais. Olha só e como você é que pode ficou. usar essa base. Quero saber o seguinte, quanto tempo que a gente pode usar? Perde a validade do esmalte ou mantém? O esmalte, O cravo não vai alterar?
O cravo não vai alterar, mas quanto mais velho o esmalte, maior a chance de ele desenvolver fungos ali, entendeu? Se o esmalte está novinho, ele consegue, com aquelas propriedades mesmo do esmalte, ele consegue matar mais fungos. Mas quanto mais velho, mais difícil ele vai ficando de passar e maior a chance do fungo proliferar. Entendi. Entendeu? E muita gente reclama, por exemplo, de unhas fracas. A gente acabou não falando muito de formato e tal, mas as unhas são fracas, quebradiças, além de todos aqueles problemas com formato, né? O que será que a gente pode fazer para fortalecer as unhas? Alguma coisa na alimentação, por exemplo? Com certeza. A dieta rica em biotina, em zinco, em selênio, ela ajuda muito no fortalecimento das unhas e do cabelo. Olha que interessante. Então, repete os nutrientes de novo. Então, vamos lá. O zinco, por exemplo, o zinco está presente nas carnes, o zinco está presente no ovo, nas oleaginosas, castanhas, por exemplo. O selênio é riquíssimo na castanha do Pará. Uhum. Se você come uma castanha só, você já tem 500 microgramas de selênio por dia. Essa é uma dose altíssima. Legal. Além da biotina. A biotina, considerada a vitamina H, é a mais importante para a unha. Está presente nas carnes, nos peixes, nas vísceras, na gema do ovo, em alguns desses oleaginosos também. Olha só, então a alimentação tem super a ver com a saúde das suas unhas. Agora é o seguinte, a Rafa vai mostrar pra gente como fortalecer as suas unhas de maneira com um produtinho natural. Vamos ver. Beleza Natural trouxe a receita de um fortalecedor de unha que você pode fazer aí em casa. E para isso, você vai precisar separar o quê? Uma gema de ovo, meio mamão papaya bem maduro, meia colher de sopa de óleo de amêndoas e, se precisar, um algodão para ajudar na hora da aplicação. Primeiro passo, vamos tirar as sementes do mamão e amassar 2 colheres cheias de mamão. E mesmo sujando um pouquinho, não tem problema não, viu? Mamão amassado, separa ele. Depois vem a hora do ovo. Vamos separar a clara e a gema, porque a gente vai usar apenas 2 colheres da gema do ovo. Aí é só misturar mamão, essa gema e a essência de amêndoa. Agora temos um fortalecedor de unhas. Para aplicar, é só colocar a mistura nas unhas e massagear. Aproveite, relaxe, deixe agir por 30 minutos e depois é só lavar com água fria. E faça uma vez por semana para ter resultado, combinado? Agora é só aproveitar o sucesso dessas lindas unhas. Lindas naturalmente. Olha só, quanta coisa você aprendeu aqui só nesse primeiro bloco do Vida e Saúde. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem claramente o que será que roer as unhas quer realmente dizer. Não sai daí não, e ainda hoje tem receita gostosa, saladinha de grãos para você. A gente já volta.